O assunto desse vídeo é sobre o sensor MAP, sensor de pressão de admissão da Yamaha. Ele apresenta o código 14 e amarra 250 cilindradas ali, Phaser, Lander, Teneré. Eu vou fazer duas explicações sobre o sensor MAP, um problema recorrente que acontece com ele, e também, se necessário, trocar uma marca aí de excelente qualidade que você pode estar montando, né, sem ser uma peça original, mas uma marca que tem uma boa qualidade. Esse código 14 apresenta-se na injeção eletrônica. Para quem já é mais familiarizado com a injeção eletrônica, consegue fazer leitura através do painel em piscadas ali e ele gera o código 14. A motocicleta tem muita dificuldade para funcionar. Quando funciona, ela não estabiliza na lenta e a lâmpada da injeção fica piscando ali, gerando o código 14. O que eu acompanhei já há bastante tempo, tanto dos alunos do treinamento que nós trabalhamos, né, toda a injeção eletrônica, também o pessoal geralmente me perguntam ali se é necessário, quando gerar o código 14, trocar a unidade de sensores. E tem um detalhe sobre esse sensor específico, o sensor MAP do código 14, que ele tem um conjunto de retentores. Se você desmontar essa peça, você vai encontrar uma borracha e ela funciona como um coletor. Se essa borracha der problema, ela vai gerar o mesmo código 14, como se o sensor tivesse com problema. Porém, simplesmente trocando o conjunto de retentores resolve o problema, na maior parte dos casos. É bem incomum dar problema na unidade de sensores, porém também acontece, né, de estragar. Na maior parte dos casos, recorrente é o kit de retentor. Nós trocamos esse kit quando nós fazemos a manutenção do corpo da injeção, limpeza, então nós já trocamos esse kit. Porém, se demorar muito para fazer a manutenção, esse retentor sim vai dar problema. E se ele der problema, vai gerar o mesmo código 14, o mesmo sintoma do sensor estragado vai acontecer se der problema nessa borracha. Nessa unidade de sensores nós temos 3 sensores juntos, nós não conseguimos trocar separado. Se der problema, nós trocamos os 3 juntos. Nós temos o sensor de temperatura do ar, que é essa ponta mais alta aqui. Nós temos também o sensor de posição do acelerador. Conforme você acelera, na parte interna ele tem um sensor que indica para a central a posição que a motocicleta está acelerada. E temos especificamente o sensor MAP, que é o sensor de pressão de admissão. Quando você aciona a partida que o pistão puxa o ar combustível, ele gera uma pressão no coletor, a pressão de admissão, e essa pressão é medida através desse sensor. E essa pressão ela tem que ser uma pressão absoluta, né? Ela não pode ter fuga de pressão, ele tem que estar muito bem vedado entre aqui o corpo da injeção e o sensor. E essa borracha faz a vedação, mantendo, né, a pressão certa, medida pelo sensor. Se acaso a borracha der problema, quando puxar essa pressão, ele vai ter fuga de pressão, então ele dá a variação de medição para a central, e a central indica, né, esse código de falha no painel, e automaticamente ela tem uma entrada de ar falsa pelo coletor, gerando uma série de problemas para funcionamento. Não é só o código elétrico gerado pela central do sensor, mas sim também uma fuga de pressão que acaba ocasionando a dificuldade dessa motocicleta funcionar. Em alguns casos realmente ela não pega, com muita dificuldade, às vezes ela funciona, mas ela não estabiliza, fica com uma lenta muito instável, soltou o acelerador, ela já apaga. Eu vou fazer mais algumas explicações e depois ali algumas considerações aqui no final da aula. Nessa lateral direita do corpo da injeção da Yamaha, né, você vai encontrar essa unidade de sensores. É um sensor onde fica os 3 sensores aqui da admissão. Um dos 3 sensores, né? Aqui, se você olhar essa peça, você vai encontrar uma parte mais alta. Essa parte mais alta fica, basicamente, essa ponta, ela fica passando aqui para dentro, onde entra o ar. Ele faz a medida da temperatura, né, do ar que está entrando para queimar junto com a gasolina. Um segundo sensor, ele fica montado aqui na parte do meio da unidade de sensores, que ele trabalha aqui girando junto ali com a injeção eletrônica. Conforme você acelera aqui, ele vai fazer a leitura, né, da posição do acelerador, indicando a posição que você está acelerando essa motocicleta. E o sensor propriamente dito, que é o assunto desse vídeo, é sobre essa parte aqui. São 3 sensores, 1, 2 e aqui o terceiro, que é o sensor de pressão de admissão, que ele gera o código 14. Nesse sensor há um conjunto de borracha, é um conjunto de retentores, ele fica montado aqui nessa região,
E nós temos um outro retentor que também trabalha aqui, vedando, para não entrar sujeira, principalmente aqui, né, nessa região onde trabalha o sensor de temperatura. Ele também auxilia, né, para não deixar entrar ar falso na admissão. Aqui, principalmente, né, além dele não deixar entrar ar falso na admissão, ele também faz a vedação para que o sensor tenha uma leitura precisa, né, que ele não tenha fuga de pressão através desse sensor. Como ele fica montado aqui no corpo da injeção, essa parte só tem uma posição que você consegue montar ele aqui. Essa parte mais alta do sensor de temperatura, ele vai diretamente nesse furo, então não tem como você montar errado. O sensor de pressão, ele trabalha aqui nessa região e ele sim tem contato aqui com a pressão do fluxo de ar, né? Então quando o pistão desce, ele vai puxar o ar, gerando uma pressão aqui. E essa borracha faz essa vedação exatamente nessa região, entre o corpo da injeção e o sensor. Se essa borracha der problema, ele vai gerar o mesmo código 14, então é necessário você fazer a substituição. Normalmente vem o kit, né? Vem as duas borrachas, vem essa borracha que faz essa vedação, vem a do sensor de temperatura e normalmente também vem uma borracha aqui do atuador da marcha lenta, do afogador, do atuador feed, que fica montado aqui. Você pode trocar as três ou simplesmente substituir somente essas daqui, deixar aqui a original, que também é uma boa opção de você não mexer nesse sensor, deixar a borracha original. Se estiver fazendo a vedação perfeita aqui, não é necessário trocar. Em alguns casos pode sim dar problema, né, na unidade dos sensores. Se der problema em um dos sensores, qualquer um dos três, tem que ser trocado essa peça inteira. A Magnetron, eles fabricam, né, essa peça, não só essa, como muitas peças elétricas, e tem excelente qualidade. Não só para a linha Yamaha, como Honda e outras montadoras. Então essa peça você pode trocar ela completa, né? Não é possível você trocar simplesmente um sensor. Nós trocamos, tiramos, vai trocar o reparo, colocou a peça nova, você coloca o reparo novo e faz a montagem no corpo da injeção, vai funcionar perfeitamente. A Magnetron você pode montar com segurança, eles trabalham com uma linha muito grande, não só da injeção eletrônica, como parte de chicote, estatores, né? A parte elétrica no geral, eles trabalham com essa linha. Então, se necessário trocar, você pode montar a Magnetron sem sombra de dúvida que vai funcionar perfeitamente. Todos os três sensores eles podem ser testados separadamente. Há formas, né, de testar tanto o sensor de temperatura como o sensor de pressão, que nós estamos falando nesse vídeo, e também o sensor de posição do acelerador. Essa é uma explicação, algumas informações um tanto superficial, mais a nível informativo, né, para você identificar. E também em muitos casos, às vezes você está com um problema simplesmente no retentor e às vezes você troca a peça inteira, sendo que não é necessário. Então é importante fazer um diagnóstico preciso, né? Então os mecânicos têm essa capacidade de testar os sensores separados. E é importante porque se tiver com um sensor com problema, ele vai gerar um tipo de falha, um código. Então, dependendo do sensor, ele vai gerar códigos diferentes e é importante você saber aonde é que está esse sensor. Se esse conteúdo foi útil para você ali, deixa teu like, deixa teu comentário aqui embaixo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e assina o sino de notificação. A gente coloca um vídeo novo, você já recebe em primeira mão ali, o YouTube já te manda uma notificação. Beleza?